estamos recebendo a nossa companheira de doutrina espírita, a Valéria Boaventura, que tem as suas atividades dentro da doutrina ligadas ao Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, lá no Parque Paulistano. Você fala que não é casa é essa? Sempre deu a denominação, é lá no Recife. Então, lá de frente, em Curtume, uma casa maravilhosa também, que eles desenvolvem as atividades espíritas, o trabalho bem, os ensinamentos. E hoje ela também deixou lá suas atividades para estar aqui conosco, nos trazendo a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita. Então, nós vamos passar a palavra para a Valéria. Bom dia a todos. Alegria estar novamente nessa casa, podendo falar um pouco do Evangelho de Jesus, do doutrina espírita. E essa manhã, nós vamos conversar um pouquinho sobre as realizações. Quando muitas vezes aqui na Terra nós falamos em realização, como a gente é muito ligado às coisas aqui do plano terreno, a gente às vezes pensa em realização em coisas da Terra, né? Nos realizarmos nas coisas materiais. Não que tenha algum problema, porque nós estamos na matéria. Mas, hoje nós vamos conversar sobre um outro tipo de realização. Nós vamos conversar sobre as realizações que não têm testemunhas, que ninguém vê, que não vai estar nas redes sociais, nos aplausos. São as realizações de foro íntimo, ou seja, aquelas realizações que somente dizem respeito a nós, Deus. E aí, como o roteiro para que a gente reflita sobre essas realizações, que são realizações espirituais, as realizações de fundo moral, nós vamos buscar no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, do Espírito Emmanuel, 4 lições que nos colocam como um roteiro de vida para essas realizações. Na primeira mensagem do livro Fonte Viva, que a gente vai fazer a reflexão, é a lição 110, intitulada Vigiai e Orai. Quando Emmanuel nos expõe essa lição, ele faz a seguinte reflexão, que as tentações, elas decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Ou seja, todos nós trazemos um passado de outras encarnações com diversas experiências. E como a gente às vezes é tentado em alguma situação, muitas vezes a gente é tentado naquilo que a gente já teve vivências em outras situações. Por isso que Emmanuel fala assim: não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Ou seja, em momentos da nossa vida, da nossa encarnação, a gente vai ser tentado a alguma coisa, alguma situação. Porque elas nascem contigo, assumam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combatem. Então, está dentro da gente. Só que muitas vezes a gente passa o nosso processo encarnatório muito distraído. E a gente termina não percebendo que a gente possui algumas tendências. Às vezes uma tendência de falar mal, né? Uma tentação, não aguento ficar com a boca quieta, eu preciso falar mal de alguém, eu preciso fazer uma fofoca, e assim vai. Né? São diversas situações. E que a gente muitas vezes não observa que a gente possui essas tentações ou dificuldades de cunho moral. E quando eu estava refletindo sobre essa lição de Emmanuel, eu me recordei de uma passagem do livro Paulo Estevão, para mim, um dos livros mais lindos da doutrina espírita. Num dos capítulos desse livro, intitulado Corações Flagelados,
a gente vai encontrar a história de Yoshideb. Yoshideb era um senhor de idade já, que criou seus 2 filhos com muita dificuldade. E ele tinha uma terra, como se fosse um sítiozinho. Só que há muitos anos antes, uma parte do sítio dele foi confiscada pelo Império lá, que cuidava lá pelo governo, pelo Império. Do nada, resolveram lá confiscar uma parte, não fazia mais parte dele, e ele, naquela época, passou bastante dificuldades. Mas, entre os desafios, seus filhos cresceram, tinham um casal de filhos, Gesiel e Abigail. E esses filhos foram conduzidos sempre dentro dos estudos das leis do Velho Testamento. Eram filhos, espíritos evoluídos, filhos excelentes, uma família harmoniosa. E aí conta então a história. E um certo dia, ele já idoso, estava indo para o mercado comprar algumas necessidades deles da casa. Quando ele está no caminho para o mercado, eis que ele se depara com um grupo de soldados lá no Império. E aí ele fica um pouco ansioso, porque fala, o que eu faço agora? Porque ele era israelita, e os israelitas eram perseguidos pelo Império Romano, mal vistos. E ele ficou um tanto ansioso. E agora, o que eu faço? Eu cumprimento, faço que não vejo, ele ficou com medo. Não vou cumprimentar, então. Ele passa pelos soldados e cumprimenta. Quando ele cumprimenta os soldados, eis que um deles se destaca à frente e dá uma bofetada na cara dele. Bate nele. Onde já se viu você ousar olhar para o soldado do governador imperial e falar ali? Ele apanhou porque ele cumprimentou. Eles acharam que isso era uma audácia. Onde já se viu uma pessoa igual a você de cumprimentar? E a gente levou uma bofetada, a gente adora, né, gente? A gente gosta, né? Gosta nada, que jeito que a gente fica. Eu vou com muita raiva, ficou nervoso, estou irritado. Porque ele apanhou, né? E aí ele chega ao mercado, já meio desequilibrado, irritado, nervoso com aquela situação que ele vivenciou. E aí, na hora que ele está no mercado, aparece lá um dirigente lá do Império e vem lá com o grupo e vem fazer um comunicado para as pessoas que estivessem no mercado. Amanhã, às 9 horas, aqueles que sentirem que foram lesados pelo Império, que de alguma maneira se sentirem tão lesados, devem procurar amanhã tal lugar que possam expor aquela situação que vocês acham que vocês foram lesados pelo Império para vocês serem restituídos. E aí ele pensa, eu vou lá então, porque eu tenho meu sítio, pegar uma parte do meu sítio, isso não é justo, eu vou lá, ele já está irritado, ele está nervoso, ele já está. E vai voltando para casa. Quando ele volta para casa, eis que ele encontra um outro grupo de soldados parados ali. E aí dá um frio na barriga dele. Ele fala, meu Deus, de novo os soldados. Vou então fazer que eu não vi, vou passar reto. E aí ele passa reto até tudo, morrendo de medo. Eis que um dos soldados se destaca à frente e compete ele de novo, não bate ele novamente. Onde já se viu não cumprimentar o soldado do pé. Então ele apanhou porque ele cumprimentou, depois ele apanhou porque ele não cumprimentou, porque na verdade eles tinham uma alma violenta, na verdade eles não queriam, eles não tinham motivos, nenhum. E aí imagina então como Yoshideb se encontrava, totalmente irritado, raivoso, desequilibrado. E aí ele conta então, ele vai embora para a casa dele, e ele chega na casa dele e fala
fala para os filhos: eu amanhã, como que aconteceu, amanhã eu vou lá porque eles vão reaver o que as pessoas que se sentiram lesadas, eu vou reclamar. Ele estava irado, fora do equilíbrio. E o filho dele, Gesiel, muito sensato, fala: calma, pai, calma. Isso é muito estranho, pai. Isso está me tirando emboscada. Eu acho que o senhor não deve ir. Não, eu vou reclamar. Ele estava nervoso, irritado. E aí o filho deu um conselho de falar assim: pai, vamos então abrir as escrituras para ver o que elas nos falam, nos orientam. E eles abrem a escritura, que é o Velho Testamento, né? Moisés. E eles abrem, e eis a mensagem que está escrita: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te ignores de que nem te ignores da sua repreensão. Porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A lição estava muito clara. Estava dizendo assim: filho, calma, calma. E ele falou assim: não, mas eu sei que a lição está dizendo isso, mas não é justo. Eu vou lá reclamar. Eu vou lá reclamar meus direitos. E o filho estava nítido, percebendo que tinha alguma coisa muito errada nisso aí, porque não era o perfil dos governantes daquela época para querer disciplinar ninguém. Aquilo chegava como emboscada mesmo. Mas ninguém conseguiu mudar a ideia daquele senhor. E o Shedeb, então, no dia seguinte, vai até o local que falaram que era para ele fazer as reclamações. Quando chega a vez dele, ele fala, pegar uma parte do meu sítio, isso, aquilo, tal. E aí, então, a pessoa a quem se dirigia a palavra olhou para ele e falou assim: tá, então você se sentiu lesado? Você achou que foi injusto isso? Então tá bom, então você tem 3 dias para deixar o restante do seu sítio. Ou seja, que era muito pior. Perdeu o resto que tinha. O império era uma emboscada mesmo. O império pegou o restante que tinha e ele tinha 3 dias para sair de lá. E aí, então, ele fica totalmente desequilibrado. Sai totalmente, para a gente falar, brincando, saiu da casinha, né? Saiu da casinha. E quando ele estava voltando, muito nervoso, muito raivoso, né? Com ódio de tudo aquilo, ele passa por aquele trecho que pertenceu a ele antigamente, que foi tomado pelo império. E num surto de ódio, de raiva irracional, ele ateia fogo. Põe fogo. E aí, depois, ao chegar em casa mais tarde, ele chega e vê que o seu filho não está. Mais tarde, o filho chega, Gesiel, todo sujo, com a roupa rasgada, chamuscado. Pai, o senhor não imagina o que aconteceu nas terras do nosso lado, onde vivia o nosso casal de amigos. Atearam fogo, pai, queimou tudo. E os nossos amigos, que eram caseiros lá, empregados lá naquela terra, não resistiram, terminaram sucumbindo ao incêndio, meu pai. Que tristeza! E aí, então, a história depois continua, mas aí a gente para nessa reflexão, pensando na mensagem de Emmanuel, sobre vigiar e orar, para não cair em tentação. Porque se formos analisar a história de Jochebed, é um senhor que criou os seus filhos sempre no estudo do Velho Testamento, com um equilíbrio no lar muito grande. Mas no momento da dificuldade, da ira, ele se desequilibrou. Porque não conseguiu perceber essa violência dentro dele. E aí, então, quando Emmanuel fala do vigiar e orar, ele nos atenta à necessidade do quê? Do autoconhecimento. Da gente começar a perceber quem realmente nós somos. E as tendências que a gente possui. Porque
é onde a gente pode, às vezes, comprometer séculos, às vezes, da nossa encarnação, num ímpeto, numa palavra, num momento, uma atitude infeliz. E aí, então, nós continuamos, então, a segunda lição do Tempo de Vida, que nos fala desse roteiro de crescimento espiritual, onde Emmanuel nos convida na lição 94, intitulada Capacete da Esperança. Quando Emmanuel nos coloca essa lição, vem nos dizer: tente por capacete a esperança na salvação. O que Emmanuel quer dizer com isso? Quando a gente pensa em capacete, qual é a diferença do capacete e do chapéu? O chapéu, geralmente, a gente pode ter para proteger do sol, mas o chapéu nos lembra do passeio, né? Agora, capacete. Alguém passeia de capacete? Para que eu uso capacete? Para proteger, não é? Para proteger o operário, né? Na usina, com o capacete. É para proteger. E aí ele fala que a fé é um capacete para a nossa mente. Ou seja, Emmanuel vem reforçar a necessidade, a importância da gente fortalecer na fé, na confiança diante dos desafios da nossa vida. Porque se a gente for olhar a história de Jochebed, voltando ainda na história desse senhor, quando lá atrás ele perdeu aquele pedaço de terra do sítio, a esposa dele adoeceu. E ele ficou viúvo com 2 crianças. Ficar viúvo com 2 crianças é fácil? Não é fácil. Agora, naquele tempo, a gente não tem noção do que devia ser as dificuldades. E ele, com todas as lutas e dificuldades financeiras também, né? Aquele lar sem a mãe, ele cresceu, os filhos cresceram, ele conduziu os filhos no caminho do bem, sempre nos estudos do Velho Testamento, na conduta honrosa, honesta. E a vida passou. Os filhos conseguiram se desenvolver em pessoas de bem, eram adultos já. Mas às vezes naquele momento parecia que não ia ter saída, que jeito que eu vou fazer? E assim é muitas vezes na vida nossa, quando a gente está vivenciando às vezes uma dor, um desafio, a sensação de que aquilo não vai passar, que não vai ter jeito, que não vai ter solução. Mas quantas coisas a gente pode olhar para o nosso passado, ou para o passado dos nossos antepassados também, né, dos nossos familiares, e nossa, olha, cada coisa enfrentaram naquela época. E passou, e superou tanta coisa. E aí eu me recordei de uma mensagem de eu acho uma mensagem linda. E eu trouxe só um trechinho dessa mensagem na minha e não vou ler, porque eu decidi perder uma palavra de tão rica que é essa mensagem. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Ou seja, perder a fé, a gente perde a base. E aí a vida se torna muito difícil. Por isso que Emmanuel fala que para a gente se fortalecer na vida e conseguir ter as nossas realizações espirituais, a gente precisa se ligar à fé, para fortalecer e confiar em Deus. E aí a gente chega então na terceira lição do Fonte Viva, que nos cabe como um roteiro. A terceira lição é a mensagem 98, intitulada Couraça da Caridade. Couraça da Caridade, ele discorre sobre uma carta que Paulo fez aos Teosolicenses, que era um povo na qual uma igreja, que era uma das igrejas que Paulo de Tarso havia fundado. E nessa carta, ele fala da importância da gente se fortalecer no bem, na caridade.
Aí, essa passagem do livro Fonte Viva, eu me recordei de uma passagem do livro do André Luiz, Nosso Lar. André Luiz queria trabalhar. E aí ele passa por uma entrevista com o governador, não era o governador, não lembro agora quem que era o nome. Ele passa nessa entrevista e a entrevista é em dupla. E a dupla é uma mulher. A mulher passa primeiro por essa entrevista e ele escuta a entrevista da mulher. E a mulher, ela estava pedindo uma intervenção pelos filhos dela que se encontravam encarnados ainda. E aí, nessa conversa, perguntar para ela, mas nós tivemos uma oportunidade de você, porque de buscar créditos, né? Para conseguir intervir com os filhos. Nós tivemos uma oportunidade de trabalho em tal lugar, né? A mulher já fazia uns 8 anos que estava lá no nosso lar. E tudo ela reclamava. Ah, mas esse serviço não tem que dar conta do serviço desse. Ah, Deus me livre, não. Ah, mas e aquele outro trabalho que nós demos para você, que você teve essa oportunidade? Ah, quem convive com aquelas pessoas? Tudo era difícil para ela. Por fim, ela ficou 8 anos lá e ela tinha um pico de horas trabalhadas, porque tudo era problema, nada estava certo. E aí, então, né, é dirigida a palavra a ela e fala assim: pois então, irmã, o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, é angariar simpatias, pelo menos. E nós vemos que a irmã nem para isso se esforçou. Então, a vida, ela exige, demanda um esforço da nossa parte, da gente fazer a nossa parte também. Então, quando fala da couraça, da caridade, a gente vê que a gente precisa nos fortalecer no trabalho também, o esforço é nosso. Jesus é o roteiro, mas o trabalho é nosso. Porque a gente, quando fala em trabalho, não é só o trabalho material, não. Todas as formas de trabalho. Saber silenciar uma discussão é um trabalho tanto. Às vezes, está tendo trabalho na casa espírita de fazer uma sopa, a gente às vezes pode fazer um caldeirão enorme de sopa rapidinho, né? Passar o dia picando coisa. Mas a gente tem dificuldade de conviver com uma pessoa dentro da casa espírita. Então, às vezes, a convivência até é um trabalho maior do que o trabalho material, em muitas situações. A paciência, entender que as pessoas pensam às vezes diferente, têm atitudes diferentes. Isso é um trabalho muito difícil. Às vezes, aceitar uma pessoa que chega à nossa família, né, tem um jeito diferente. Então, é um desafio. E aí, então, Emmanuel fala assim: olha, é preciso essa couraça da caridade, ou seja, a gente conseguir se couraça, o que é? É uma capa de proteção, né? Eu preciso me fortalecer no bem, em todas as maneiras do bem. Porque senão a gente às vezes vem a passeio no processo reencarnatório e desencarna passeando, né? Sem ter crescido, sem ter amadurecido em tantas situações que são necessárias. E aí, então, Emmanuel nos vem trazer uma quarta lição, uma mensagem 108, uma mensagem intitulada Um pouco de fermento. Eu não sou boa de cozinha, de fazer bolo, essas coisas, tá? Mas nos meus poucos bolos que eu fiz na vida, se eu colocar 7 xícaras de farinha, eu coloco 7 xícaras de fermento para ficar esse bolo aqui. Não? Eu ponho pouquinho, né? Se eu usar 7 xícaras de farinha, eu vou usar uma colher de sopa só de fermento. Já vai crescer o bolo. E olha só, a gente encontra essa passagem aqui numa carta
que Paulo faz aos Coríntios. Coríntios era uma outra igreja que ele falou lá, Coríntios. E aí, Paulo fala assim, ó, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Porque isso vai ter um pouco já naquela época, né? O que Paulo quis dizer com isso? Olha só. Ele fala assim para a gente ficar atento como a gente vem conduzindo a nossa vida. Porque, como a gente convive uns com os outros, a gente tem também, além da responsabilidade conosco mesmo, todos nós temos uma responsabilidade social. Temos. A gente tem uma responsabilidade diante da sociedade. Porque aí então Emmanuel fala assim, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Porque às vezes o caminho que a nossa atitude está indicando está influenciando outras pessoas. Então, quando Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele fala que nós temos uma força muito grande que pode levedar, ou seja, envolver, influenciar todo mundo que está à nossa volta. Com coisas que a gente às vezes não se dá conta, não percebe, né? Uma conduta, às vezes, dentro do nosso trabalho. Você chega lá no serviço de cara amarrada, brava, né? Bom dia. Bom dia para quê? Para quê? Né? Para que é bom dia? E às vezes a nossa irritação começa a fermentar o outro que está do lado, também dá uma resposta grosseira. Aí aquela resposta grosseira do outro fermenta o outro também, que acordou vigilante, não esqueceu de fazer a sua oração, né? De ir numa sintonia melhor. E na hora que vai ver, o ambiente está terrível. Está todo mundo brigando com todo mundo. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Pode levedar. E a mesma coisa ao contrário. A mesma coisa ao contrário. O entusiasmo pela vida, a alegria, né? Mesmo a gente, quantas vezes a gente vê uma pessoa, a gente sabe que está passando uma dificuldade, um perrengue, você fala, nossa, aquela pessoa que está passando uma dificuldade, vai ter uma boa vontade de ver, e aquilo não mexe com a gente, sensibiliza o coração da gente, fala, nossa, olha, uma dificuldade, mas eu vejo esforço daquela pessoa, e às vezes nos sensibiliza e termina motivando a gente também. Porque justamente essa questão que Emmanuel vem trabalhar. A gente tem uma influência maior do que a gente imagina. Em coisas até mais tolas possíveis, né? Mas a gente nem percebe que está sendo influenciado. Então, eu lembro que há uns anos atrás criou uma moda lá que era um vestido sem ter uma calça por baixo, era uma calça leve. E quando surgiu a moda, eu olhei aquilo, credo, que coisa feia. Um vestido com uma calça por baixo. Nossa, coisa feia. Passou um tempo, eu estava usando o vestido com a calça embaixo. Eu estava não, é que já você achar bonito. Você vê como a gente se influencia? Até com essas porcarias, um roupeirinho numa moda, na hora que você vai ver se já está usando. E a convivência? A gente influencia sim, a gente convive e a gente nem percebe. Então, essas reflexões que Emmanuel vem nos trazer, a gente vê essa riqueza que se a gente realmente quiser fortalecer moralmente, espiritualmente, existem roteiros para a nossa vida. Então, nessas mensagens de Emmanuel, ele vem nos trazer, então, o que é o vigiar e orar? A gente vai crescer, evoluir, a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento. O capacete da esperança é ter o autoconhecimento, mas precisa ter fé. A fé ajuda a gente nas dificuldades. Não deixa a gente esmorecer, a gente cair, a confiança que está tudo certo. E a gente está sendo sempre amparado, nós estamos sozinhos. E ninguém está sozinho. E aí vem a questão que nos fala, então, do autoconhecimento, da fé
e que a gente precisa se fortalecer aonde? No trabalho. Qual trabalho? No trabalho também. Buscar edificar, construir a nossa vida em pilares bons. Isso é importante. E compreender que em tudo isso a gente também tem uma responsabilidade como co-criadores. É isso que a gente encontra no livro dos Espíritos. Nós somos co-criadores também. Ou seja, nós também estamos participando da obra de Deus. E como co-criadores, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente vem semeando na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, que a gente consiga olhar para todo esse processo com amorosidade e com responsabilidade. As mensagens, os espíritos benfeitores, estão aí nos auxiliando e que a gente consiga, no processo reencarnatório, passar mais lúcido. Porque muitas vezes, realmente, a gente passa pela encarnação muito distraído. E da mesma maneira, a gente desencarna distraidamente. Desencarnar não é sinônimo de lucidez. Para muitos, não é. Para muitos vão desencarnar e vão estar distraídos também. Então, que a gente consiga nos fortalecermos em bases mais sólidas dentro daquilo que Jesus nos ensina. Uma manhã excelente para todos nós, que a gente consiga retornar aos nossos lares, sentindo esse envolvimento dos espíritos benfeitores aqui presentes, sentindo que a gente está amparado e que tem um amor maior que cuida de nós.